Lily, I'm okay. nice to hear that. What about you, Ludmila? How are you doing today? I'm okay. I talked to my sister. Yeah? What did you talk about? My travel to London. Nice. And what was the conclusion of this conversation? We como que eu posso falar? Conclude, né? Yeah? We The conclude best month is September. we concluded, repeat with me. We concluded We conclude the best the best month, ó, língua no dente month aqui, ó, month. Yeah. Is is September. September, Exactly. because August is birthday, né? So repeat with me. In August, In August, it is it is aniversário de quem? Lorenzo Lorenzo's anniversary birthday. birthday. Repeat with me. And So in August, in August, it is it is Lorenzo's birthday. Lorenzo's birthday. Lembrando que toda vez que você coloca um nome com apóstrofe S no final, por exemplo, Gabriels, Lorenzos, Ludmilas, Lilianes, Enzos, você está dizendo daquilo, né? Por exemplo, Gabriels, do Gabriel, Ludmilas, da Ludmila. Ok? Ok. Hello, Enzo. Hello, Good evening, buddy. good evening. Good to have you here again. How are you doing today? I'm good, and you? I'm also good. Thank you for asking. So, Lily, Lily, Oi? eu disse, how are you doing today? Como você está fazendo, como tá indo, você está indo hoje, né, fazendo uma adaptação. And you said, I'm okay. All right? How Yes. would you continue this conversation? Como você iria continuar essa conversa? Um, mm, they, um, como é que, como é que se diz? O senhor já falou, mas eu esqueci. É correria. Hectic Um, ou busy, né? Hectic é frenético, busy é ocupado. não, mas assim, no meu trabalho foi correria, mas no fim deu tudo certo. It was very busy. It's okay? It was It was very busy very busy at my job. at my job. Do you understand? Do you Yes? understand what I mean? Yes? So repeat it, please. Fala de novo, senhor. Isto foi ou simplesmente foi? Vamos lá. It's. É que eu tô anotando pra não me esquecer. Isto foi ou simplesmente foi? Como é que vai ficar? It's going. Não, não. Lembrar, foi no sentido de era, né? Qual que é o passado do verbo to be? Was. Então, It was. it was, isto foi ou simplesmente foi, adaptando, né? It was Muito very. ocupado, Oh, busy. busy. Viu só? Busy Viu só at my como job. é aquela coisa? Como é que você vai buscar esse conhecimento na sua mente? Entende? Aquela Uhum. questão, você precisa estruturar a frase e pensar como é que eu vou dizer isso, como é que eu vou dizer aquilo. Esse foi que eu vou dizer, ele é um foi, tipo assim, da ação de ir, como é o go, ou ele é um foi de era, né? De algo que não é mais, que aí seria o verbo to be. Essas coisas são coisas que a gente vai assimilando na hora de formular as frases, ok? E aí, mas aí, Lili, como você Uhum. faria de volta? Mandaria a pergunta de volta pra mim. Travou. Lili, me ouve? Travou, professor. Tá me Agora ouvindo? voltou. Como você Tô mandaria essa ouvindo. pergunta de volta pra mim? I asked,
how are you doing today? And you said, I'm okay. It was very busy at my job. Tava muito corrido no meu trabalho. Agora você pergunta de volta pra mim como foi o meu dia, o que você vai dizer? Peraí, pessoal. Que travou tudo na hora que o senhor tava falando. Tranquilo. Quer que eu repita? Por favor, a pergunta. Ó, eu te perguntei, how are you doing today? E você me respondeu, I'm okay. E aí você disse, it was very busy at my job. Foi muito corrido no meu trabalho, muito ocupado no meu trabalho. E aí você vai perguntar de volta pra mim, e você? Ou e sobre você? Ou como foi o seu dia? A gente continua a conversa, a gente nunca para na nossa resposta. Certo. E aí eu posso dizer and you And e you fazer a é o mesma mais pergunta? básico. O and you é o mais básico. Você nem precisa fazer a pergunta de novo, né? O and you é o mais básico. Qual que seria uma Ok. outra opção? Alguém sabe? Uma outra opção, em vez de falar and you. Me ajuda Repetir aí, a pergunta? Eu te faço uma pergunta, por exemplo, how are you? Aí você me responde e me devolve a pergunta. A Lili falou and you, é uma forma. E você? Beleza. Uma outra forma, alguém sabe? Bem comum? What about you? What about? Ok. What about you? About What is the you. meaning of it? Se você traduzir ao pé da letra, é o que sobre você, né? What? Mas o que a gente dá, ele vai dar a entender mais ou menos a mesma coisa aqui. And you? What about you? E sobre você? Basicamente Sobre isso. você. Ok? What about you? Outra forma é how about you? Ok? How? How. How, né? How? How Com about? H, né? H-O-W. How. How about you? How about you? About you. Exatamente. Então, Enzo, Yeah. are you ready, buddy, Or? for the class? No, I am, but I don't know what to do. Do you remember what we were talking about in the last classes? Você lembra o que a gente estava falando sobre o que a gente estava falando nas últimas aulas? No, I don't. We were talking about pronouns, buddy. Remember? Okay. Yeah. So we have object pronouns, subject pronouns. What's the difference? Subject is to refer to the one who does the action, and the object is to one that receives the action. Can you translate it to your colleagues, please? Subject pronoun é o que você diz como o que faz a ação, e o pronome de objeto é o que recebe a ação. Exactly. Ludmila. No, sorry, Lili. What are the subject pronouns? Repete pra mim, por favor. De novo, What só. are the object Ok. pronouns? No, sorry, not the object, the subject pronouns. I'm sorry. O subject pronouns, substantivo. Não, é o pronome de sujeito, subject pronouns. What are the subject pronouns? Não entendi, pessoal. What are, vai traduzindo, what are, É o que é, ou, no plural, o que são, the, quais são, o, nesse caso é plural, os. subject pronouns. Ah, tá. Posso conjugar? Yeah. You don't need to, it's I just want you to say it, ok? Eu só quero que você diga. I, you, he, she, it, we, your, they. No, not your. É isso? There's no your, não tem your. Or, You, or. you. I, I, you, he, you. she, it, we, you, they, ok? Ok.
Ludmila, what are the object pronouns? Objective. Yeah. My. Me, né? É me. Exactly. Me. Your. Me. Him. Me. You. Him. Him. Her. Her. O it não tem, né? With. Cuidado, Daí você tá confundindo o object pronoun com possessive pronoun, ok? Então é it, né? It. Normal, não tem S, é it. It. Us. Us. É you mesmo? You, novamente. E them. E them, exatamente. Então lá, pessoal. Pronome de sujeito, que representa a pessoa que executa a ação da frase. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Pronomes de objeto, que representa a pessoa que recebe a ação do sujeito. Me, you, him, her, it, us, you, them. Ok? Essa parte ficou bem clara, pessoal? Sim. Beleza. What about the possessive adjectives? Kenya, what are the possessive adjectives? Possessive adjectives are adjectives, the subjective. Adjectives. Are adjectives the subject? Usa. Possui. Não. Então seria melhor que você dissesse algo assim, ó. The possessive adjectives. Possessive adjectives. Repeat. The possessive adjectives are adjectives which express, que expressam, né, pessoal? Poderia colocar em vez de which, eu poderia colocar um that aqui também. That express, né? That express ownership. Que é posse. Ok? Ok. So, what are them? Oh, sorry, what are they, Kenya? Quais são eles? I don't remember Meu. now. My. Seu. Your. Não, vamos lá. Meu. Mine. Seu. Your. Dele. Them. Dele, não deles. Dele. Dele. He. He é ele. Eu quero dele. Alguém lembra? His. His. Dela. She. His. Her. Her. Nosso. Não, disto, né? O dele ou dela para animais ou coisas. They. Não. It. It's. It's. It é um pronome, né, que representa as coisas. Eu quero o adjetivo possessivo que declara posse para isso. É it's. Disto, It's. dele ou dela. Ok? Ok. Deles, Kenya. Deles. They. Their. Their. E faltou aí, eu acabei pulando sem querer, o our, né, que é o nosso. Então vamos lá, por favor, Kenya, do começo, na ordem. My. You. Não. O que é you, Kenya? My. He. Não. She. It. Faltou. Perceba que isso aqui que é he, she, it, Kenya, pensa bem. Não é isso que eu quero. Eu quero os adjetivos possessivos. Mine. Não, isso aí é pronome possessivo. Ai, eu esqueci. Eu cheguei Meu. muito fria nessa aula. Meu. Mine. Não. Mine é pronome. Meu como adjetivo. My. Mais comum, né? Você usa mais até. Seu. Mine. Your. Continua.
dele, dela. They, he, Não. she, Vamos lá então. Meu, my, seu, your, your. your, Pronuncia bem forte para não confundir com o you, que é você, né? your, Isso aí. your, Dele. he, Não. He é ele. his, His. Viu só? Dela. her, Viu só? Disto, dele ou dela para animais ou coisas. it, It é isto. Eu quero it, disto. It's. Exatamente. Nosso. their, Nosso. were, Our. our, Our. Ok? our. Ok. Seu, ou seus, né? No plural. É your de Your. novo, né? Que se repete, igual em todos. E finalmente, deles, Kênia. Their. Agora eu vou pedir para você falar de novo, sozinha. Vamos lá. Ai, Percebe que não é difícil. Você precisa se pensar na minha mente. Meu, contextualiza, que às vezes fica mais fácil do que você lembrar diretamente. Porque são vários, né? A gente acaba confundindo mesmo. my, your, its, Your. its, Não. Cadê o dele e o dela? his, her, were, Não. Were era, né? É o passado do verbo to be. Were. Nosso. Our. our, e theirs, E their. their, Que é o quê? nós, Não. deles. Deles. Lili, Oi. quais são os pronomes possessivos? Lembre-se, gente, fora o mine, a única diferença da escrita de um pronome possessivo para um adjetivo possessivo é o S no final. O adjetivo possessivo não tem S, o pronome possessivo normalmente tem S. Fora o mine e o his, que fica igual. E o it, que não tem, no caso. Então, quais são, Lili? Possessive pronoun? É isso? Possessive pronouns. Possessive pronouns. Yours, Começa lá no his, mine, né? mine, Mine, yours, yours, his, hers, its, não tem pro ours. it, tá? O it não é, Não? pode excluir. Não existe pronome possessivo pro it, não. Tá. O resto tá tudo certo. Ours, Ours theirs. e theirs, exatamente. Então vamos lá, pessoal. Ó, adjetivos possessivos acompanham os substantivos, né? My car, your house, his daughter, her pet, its Esses é o Paul. que recebe, né, pessoal? Oi? Esses Não, é o que esses se recebe. declaram Não. posse. Lembre-se bem. Vamos separar uma tá. coisa da É outra. alguma coisa dele. Exato, ó, né? my car, meu carro. O que recebe a ação é lá o me e o I. Ó. O I executa ou me recebe. O he executa ou him recebe, né? Isso aí é pronome de sujeito e pronome de objeto. Outro que a gente está falando aqui é adjetivo possessivo e pronome possessivo, tá? A gente vai fazer umas atividades aqui já e vai ajudar na fixação desse conteúdo. Bom, pessoal, não confundam uma coisa com a outra. Eu sei que é muita informação, né? Mas basicamente você vai pegar esses dois primeiros quadrantes aqui. Eles são iguais, eles são irmãos, né? É os pronomes de sujeito e o pronome de objeto, que ambos se relacionam um com o outro, né? O objeto recebe a ação do sujeito e o sujeito executa a ação no objeto. E esses dois aqui, o terceiro e o quarto quadrante aqui, se referem aos adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Adjetivo acompanha uma palavra, my car. Pronome é utilizado sozinho, mine, sozinho. Ok? Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela dos exercícios com vocês. E a gente vai recapitular. Vamos fazer dos pronomes e adjetivos possessivos primeiros. E depois, dando tempo, a gente também vai fazer novamente mais um sobre pronomes de sujeito e pronomes de objeto, para vocês relembrarem. Então, Ludmila, diz para mim, this is my book, yours book.
My book. My book. Por que my book e não mine book? Alguém sabe me dizer? Porque tem um substantivo book. Exato. Porque se eu tenho o substantivo na frente, ou seja, aquilo que é meu na frente da palavra, significa que é um adjetivo. E o adjetivo está acompanhando o substantivo. Compreendem? Pessoal, eu preciso que, se não ficar claro, vocês falem, ó, professor, pode me explicar melhor? O que não pode é vocês passarem sem compreender o motivo das coisas. Vamos lá. Todo mundo entendeu aqui por que foi o my e não mine? É só porque tem um substantivo depois. Porque tem o substantivo depois. O que é um adjetivo? Um adjetivo não é uma característica? Sim. Se é uma característica, naturalmente precisa de alguma coisa para ter aquela característica. Então, eu sempre É. utilizo um adjetivo, independente se for um adjetivo possessivo ou um outro adjetivo qualquer, a não ser que eu tenha um verbo de ligação aí, por exemplo, is, né, like, palavras assim que, né, ajudam a gente a demonstrar essa característica. A maioria das vezes no inglês, o adjetivo vai vir antes do substantivo. Beautiful girl, né, beautiful é um adjetivo. Fast car, fast é um adjetivo do carro, né? Percebe? Handsome man, handsome é bonitão, né? É o beautiful do masculino. Handsome man, ou seja, handsome é o adjetivo. My sister, my é o adjetivo. Percebe que sempre vem a palavra na frente daquilo que é possuído, né? Ou que tem uma relação próxima comigo. Compreende? Entendi. Acho que eu entendi. Vamos lá. A prática leva à perfeição. Vamos lá, Enzo. That pencil is yours. That pencil is yours. Por que eu sei? Eu tenho 3 palavras diferentes aqui, se referindo um à primeira pessoa, o outro à segunda pessoa e o outro à primeira pessoa do plural. Como é que o Enzo soube na cara que aqui é yours e nenhum desses outros dois, pessoal? Para ser o my, tinha que ter o substantivo depois. Não tem. Exatamente. E para ser o or, a mesma coisa, não é? É a mesma coisa, tem que ter o Teria que ter um substantivo. substantivo depois. Exato. Como Que é não adjetivo. tem, a gente sabe, né, que quando tem o S no final aqui, ó, ele indica que é um pronome possessivo em vez de um adjetivo possessivo. E um pronome pode ser utilizado sozinho, sem nada na frente dele. Yours. That pencil is yours. Aquela caneta é sua. Ok? Lili, por favor. O que é those, professor? Those, aqueles ou aquelas. E shoes é tênis, né, sapatos? Hers. Por que hers? Pensa bem. Hers é um adjetivo ou é um pronome? Hers. Com S no final. Peraí. Aqueles são... Aqueles são Theirs. theirs, deles. Mas theirs não é um pronome? Ó, tem o S no final aqui, ó. Não é um pronome? Se tem os shoes na frente, eu tô dizendo o que é deles, então não poderia ser. Não é o his. É o his. Mas o his também tem S no final, mas é que o pronome his e o adjetivo his é igual, entende? Então dá na mesma. Mas o hers não podia ser porque o hers é um pronome. E o theirs também não poderia ser porque theirs é um pronome. E se é pronome, eu não posso ter o substantivo na frente. Eu só tenho o substantivo na frente do adjetivo. Compreende? Fez sentido? Lili? Para mim ainda não. Bom, Mas continua. vamos vir aqui na listinha então, ó. Você vai ver que vai fazer. Lili, observa bem. Agora. Quem que é os possessive adjectives? Eu vou marcando o que você vai falando. O processos adjectives são my, Possessive adjectives. Isso. My, mine, your,
He, her, his, her. his. Ué, Tá vendo? Olha, her, você tá vendo? it, His, ó, aqui, ó, his, tá vendo? certo. Her, Her, its, its, all, our, your, e they. agora vamos voltar lá, ó. Anota aí, Lili. Eu preciso que você anote esses adjetivos possessivos aí pra eu conseguir. Não, eu anotei, eu Tá acho que eu devo anotadinho ter aí? anotado errado. Tá anotadinho aí? Se tiver Tá, errado, tá conserta, anotado. pra você poder consultar Não, aí. tá anotado. Tá anotado? His, her, tá Tudo certo? anotado. Então vamos lá. Então vamos voltar lá pra atividade. É só pra você poder conferir, que eu vou precisar que você Ok. esteja olhando eles aí, tá bom? Tá certo aqui. Não Vamos tem ser igual. problema. Eu não tô questionando você por não ter anotado. É só porque eu preciso que você esteja olhando pra eles aí pra eu poder continuar a explicação, beleza? Certo. Agora fica com eles em mãos aí. E vamos analisar de novo a pergunta lá. A gente sabe, Lili, que se eu tenho um substantivo na frente, então é um adjetivo, correto? Então a palavra que tem que estar antes ali é um adjetivo, certo? Certo. Então tem que ser um adjetivo possessivo. Olha aí na sua lista. Hers é um adjetivo possessivo? Hers. Hers, não. Não. O que é o adjetivo Adjetivo possessivo? possessivo. É? Equivalente ao hers é her, não é? Sem o S. É, her. Theirs. Theirs é um adjetivo possessivo? Não. É Não. um pronome possessivo. Their é um adjetivo possessivo. Theirs é um pronome possessivo. Como eu tenho shoes ali, que é um substantivo, eu sei que a palavra anterior, obrigatoriamente, tem que ser um adjetivo. Qual que é a única dessas três palavras aí que é um adjetivo? É, no caso é o his. No caso, é o his. Entendeu? Eu tô olhando aqui, sim. Por quê? Qual que é a diferença, Lili? Lembre-se, o adjetivo ele vem antes do substantivo. Eu não posso falar simplesmente beautiful. Se eu falar beautiful, você tá falando, eu falei bonita, mas você não tá entendendo do que eu tô falando. Quem que é bonita? Eu só falei, balbuciei. Bonita, beautiful. Para você saber de quem eu tô falando, do que eu tô falando, tem que falar beautiful house, beautiful girl, beautiful landscape, né, paisagem. Eu tenho que dizer o que é beautiful, porque um adjetivo ele é uma característica de alguma coisa. A mesma coisa ali, ó, eu tenho shoes. Eu tenho shoes ali. Ou seja, eu preciso adicionar um adjetivo para trazer a característica para esse shoes aí, para esse sapato, de ser de alguém. Se eu não tiver o shoes, aí eu não posso falar, no caso do he sim, mas eu não posso utilizar só um pronome, porque eu não sei o que é dele, entende? O adjetivo ele sempre acompanha um substantivo. Então toda vez que eu tiver um substantivo, eu sei que antes dele deve haver no caso para declarar posse, né, deve haver um adjetivo possessivo para trazer a característica de posse. Compreende? Certo. Beleza? Vamos lá, galera. Enzo. Não, quem é agora? Kênia. Desculpa, Kênia. Quase. Vamos lá. My car is blue, but Pensa bem. Pensa bem. Isso aqui não é um substantivo, tá? Isso aqui também não. hers. Hers. Por que hers aqui, galera? Porque tem um adjetivo na frente. Pronome, né? Porque Não é um adjetivo. pronome. Como eu não tenho um substantivo na frente, eu não posso utilizar um adjetivo aqui. Eu tenho que utilizar um É pronome. verdade. Pensem bem. O que esse hers ele está falando? É. Esse hers não poderia ser substituído por her car. Ó, meu carro é azul. My car is blue. But hers is red. Mas o dela é vermelho. Ou seja, para eu não ter que falar de novo, but her car is red, eu substituí her car por hers. É isso que um pronome faz, ele substitui um substantivo. Compreendeu? Ele substitui, em vez de eu falar her car, que ia ficar repetitivo, porque eu já falei car aqui, a gente já sabe que a gente está se referindo a um carro, eu falei simplesmente her, o dela, porque já deixou claro, o contexto já deixou claro que eu estou falando de um carro. Então eu só falo, o dela é vermelho. Compreende?
Pra que eu iria dizer o carro dela novamente? Que seria her car. Compreendem? Fez sentido pra todo mundo? Por favor, pessoal, confirmação verbal. Vamos lá. Sim. Sim. Sim? Qualquer dúvida, podem falar mesmo. Vamos lá. Ludmila, é você de novo, né? Você que começou, acredita? It's their son. It's their son. Por que não poderia ser it's your son? Son é substantivo. Yours tem Não. o S. É um pronome, certo? Né? Ou seja, eu não posso colocar um pronome como se fosse um adjetivo antes. Por que eu não posso utilizar ours, galera? Pelo menos motivo, que tem o Pelo mesmo S. motivo. Exato. Pelo mesmo motivo, porque ours também é um pronome. E aqui, como eu tenho o substantivo filho na frente, o que está pedindo aqui então? É um pronome ou um adjetivo? Adjetivo. É um adjetivo. Their. Ou seja, filho deles, né? Ué. Aqui vai ser my name, né? Porque fica claro, mas como tá apagado aqui, eu vou pular essa, galera. Vamos lá. Enzo. Your dog is so cute. Lili, por que o Enzo escolheu o your aqui? Ó. Dog, no caso, seria um substantivo? Um substantivo, um nome, correto. Isso aqui, É. e antes do substantivo, Your, eu tenho que ter o quê? Um adjetivo, correto? isso. Hers é adjetivo? Que o your é um. Hers é adjetivo, Lili? Peraí. Horse. Peraí. Não, é um pronome. Mine é adjetivo? Não. Então a única opção que sobra aqui é o your, seu cachorro. Your dog is so cute. É tão fofo. Vamos lá. Foi. Lili, sua vez. Você mesma. Pensa bem. Brothers é um substantivo também, né? É um substantivo. É um substantivo comum. É o nome que se dá para aquele que nasce da mesma mãe que a gente, né? Brother. Peraí, então. Da mesma mãe ou do mesmo pai, né? Brother é substantivo? Uhum. É. Ué, tudo aquilo que nomeia algo, Lili, é um É substantivo. substantivo. Casa é um certo. substantivo. Cachorro é um substantivo. Prego é um substantivo. Parafuso é um substantivo. São palavras que nomeiam coisas. A diferença é que substantivos próprios é aquilo que a gente chama de nome, de fato, né? Então, eu acredito que seja o hours. Hours. Por que ours? Verifica aí na sua lista de... Se aqui é um substantivo, eu tenho que ter um adjetivo ou um pronome aqui? Um pronome? Pensa bem, se aqui é um substantivo, eu tenho que ter um adjetivo ou um pronome aqui? Lembrando que pronome substitui, o adjetivo Um acompanha. adjetivo. Um adjetivo. Ours é adjetivo? Olha aí na sua listinha. Não. Não. Mine é adjetivo? Olha aí na sua listinha. Então é our. Our. E fica como? Our. Those are our brothers. Pode traduzir? Those, Pode. aqueles ou aquelas, né? Lembrando. Aqueles são seus irmãos. Our. Our, not your. Our. Our. É o oposto disso aí. Peraí, aqueles são. É o oposto de seus. Hã? É o oposto de seus. O your é seus. O Eu tô our lembrando é o que é o oposto de seus. nossos. Nosso. Nossos irmãos. Exatamente. Fez sentido pra você?
Those Ainda tá are. tentando encaixar aqui na minha cabeça isso daí. É só você lembrar, toda vez que tiver acompanhando o substantivo, tem que ser um adjetivo. Toda vez que estiver substituindo um substantivo, tem que ser um pronome. Essa é a lei. Vamos lá. Kênia. That coat is hers. Is hers. Kênia, explica pra Lili, com as suas palavras, o porquê que aqui é hers e não or my. Para ser mine, tinha que ser não. Tinha que Não, ser porque não my tem o quê? essa- Coat. My coat. Exatamente. Eu não posso falar my sozinho. Pra ser or, teria que ser o quê? A mesma coisa, não é? Or. Como o adjetivo está lá no início, não caberia, né? As outras. O substantivo, você disse. O substantivo está lá no início, não caberia as outras opções, somente o hers. Exato. Se eu não tenho nenhum substantivo na frente, eu não posso colocar um adjetivo. Se tá sozinho, ó, aqui tá sozinho, é a última palavra da frase. Isso indica que essa palavra está substituindo. Olha aqui, Lili. Quando eu falo que um pronome ele substitui um substantivo, eu falo isso literalmente. Perceba que se eu não colocasse hers aqui, eu teria e escolhesse um desses dois, eu teria que falar assim, ó, that coat is my coat. Não fica repetitivo? Aquele casaco, né? É o meu casaco. Não ficou repetitivo? Lili? Sim, E se eu tô falasse vendo. assim, ó, aquele casaco é o casaco dela, também não ficou repetitivo? Uhum, Mas e se eu falasse assim, ó, aquele casaco é dela? Ficou é, repetitivo agora? não. Não, porque eu coloquei só dela, E ou seja, faz esse sentido, dela né? aqui, esse dela, ele substituiu o quê? Her coat, para eu não ter que repetir o coat de novo, ou seja, um pronome ele substitui um substantivo. Para eu não ter que falar coat de novo, eu coloquei só o hers. Entendeu? Tá, vai ficando mais claro. Sei que é meio confuso, são muitos, mas vai ficando mais claro. Vamos lá. Ludmila, você novamente, por favor. He lives in his house. His house, né, galera? Porque se tem o house na frente, eu tenho que utilizar um adjetivo. Beleza. Vamos fazer mais um, né, galera? Eu acho que é justo. Vamos lá, galera. Esse aqui é aquele que a gente fez na aula passada, mas a gente consegue fazer ele bem rapidinho hoje novamente. Vamos lá, Lili. Vamos lá. Peraí, foi Ludmila. Vamos lá, Enzo. Qual desses pronomes aqui, deixa eu dar um zoom. Qual dessas palavras entre pronomes e adjetivos substitui essa lacuna aqui, meu caro? Hers. I have a sister. This jacket is hers. Exatamente. Enzo, me diz, por que aqui tem que ser hers e não her? Porque tá se referindo à jaqueta dela. Exato. Se eu colocasse her aí, eu teria que dizer o quê? É a jaqueta dela. Tipo, Ou seja, tinha que ser antes da jaqueta. ia Hers. ficar her jacket, né? Não ia? Yeah. Se eu, pra eu colocar o her ali, eu teria que colocar o jacket de novo, ia ficar repetitivo. Eu tenho que falar assim, ó. I have a sister, eu tenho uma irmã. This jacket, essa jaqueta, is her jacket. É a jaqueta dela. Mas eu já falei jacket, por que eu vou repetir jaqueta de novo? Então eu vou lá e falo hers. Compreende? Vamos lá. Kênia, por favor. I like their shows. Their Their show. show.
They did a good job. They Por que did a good their job. show e não theirs aqui, Kenya? Porque o their é o possessive adjective Do quê? De quem? De qual palavra? do show. Do show, ou seja, ele tem uma palavra aqui na frente dele, um substantivo ao qual ele pertence, ao qual ele atribui uma característica. Ele não tá sozinho, né? Então é um adjetivo. Vamos lá, Lili, por favor. We like our house. Our house. It's No. Our house. Peraí, pessoal. It's lembrando que our é nosso. ours. Ours, exatamente, Lili. Agora eu quero que você me diga por que que aqui é ours. Porque a casa deles. Exato. E ele aqui eles já não mencionaram a casa? Dele, né, no caso. Eles já não Nossa, falaram our house, nossa casa? Já não mencionaram a casa nossa aqui? casa. Então, Sim. se eu falar, pra eu falar assim, ó, ele fala assim, ó, a gente gosta da nossa casa, é nossa. É tipo assim, quer dizer assim, a gente gosta da nossa casa porque ela é nossa. Independente de como Certo. ela seja, ela é nossa. Entende? Mas já que eu já falei casa antes, por que eu ia falar casa de novo? Se o contexto já dá a entender que esse nosso aqui se refere Que a ele casa. já tá falando da casa, é. Exatamente. É essa a diferença entre um adjetivo e um pronome, Lili. Vamos lá. Agora voltou de novo. Enzo. Não, Ludmila. They have a great car. The car is theirs. Theirs. Exatamente, deles, né? Vamos lá, Enzo. The book is his. This is Jack's book. The book is his. Exatamente, é dele, né? O livro é dele. Vamos lá, Kenya. My parents have a dog. Your name is Your? Spike. né? Meu? O meu nome? Não, Meu nome é it's, Gabriel. Ah, it's. isso aí. It's name. Por que it's aqui, né, Kenya? Lembrando que a gente tá falando de um cachorro, né? Um cachorro. Qual que é o pronome o pronome que representa o cachorro? É o it. E quando você quer dizer que o cachorro possui alguma coisa? It's. Entendeu? It's name. E por que aqui eu coloquei o pronome aqui? Porque eu tenho o substantivo name, olha só. Nome, galera, é um substantivo que nomeia nomes, basicamente. Nome não deixa de ser o nome de alguma coisa. Vamos lá, Lili. Is this. Perceba, para você saber com quem ele tá falando, é só você ver a resposta. Se a resposta foi I bought, significa que ele tá falando com você. Porque a resposta foi sim, eu comprei, né? Então a pergunta foi pra você. Eu comprei isso Semana passada, last né? week. Semana Week é passada. semana, isso. Last week. Então, Is this my. é essa. Perceba que aqui não é essa pessoa falando, é a Peraí. pessoa que perguntou pra essa pessoa aqui falando. Is this. Is this. Your new flat? Isso aí, Lili, tô gostando de ver. Vamos lá. Ele tá. Tá. Pode continuar, pode finalizar a leitura. Não, pode continuar, pessoal. Vamos lá. Novamente, Ludmila. Don't touch this book. It's mine. It's mine. Enzo. I have a sister, her name is Anna. I have a sister. Her name is Emma. E finalmente, this is my book, né? Eu tô dizendo o que é meu aqui. My book. Don't touch it. Não toque nisso. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Novamente, a gente fez essa comparação na semana passada, mas é bem interessante a gente fazer de novo.
E como a Lili é mais recente, né, pessoal, que ainda não viu isso antes, eu vou pedir para ela fazer essa comparação. Vamos lá, Lili. Hum. Olha bem. Leia essa frase aqui. Lógico, adicionando isso aqui no final. This is Jack's book. The book is his. Pode traduzir? O, This esse is é Jack's book. Jack's book, livro do Jack. The book O livro is... é dele. Exatamente. Agora vamos olhar a última frase aqui, Lili. This is Não, desculpa. Eu troquei. Pera aí. This is Jack's book. Aqui, desculpa, Lili, eu troquei as bolas aqui. É S e S aqui são iguais. Vamos lá. Lê essa aqui, Lili. Don't touch this book. It's mine. Pode traduzir? Não toque nesse livro. Ele é meu. Exato. Isso é meu. Isso é Exato. meu. Agora olha essa última frase aqui. This is my book. Don't touch it. Não toque nisso. Pode traduzir? Isso é meu livro. Isso é meu livro. Não toque nisso. Ou não toque nele. Olha só, então, pessoal. Essas duas frases, elas são logicamente equivalentes. Só que uma utiliza o pronome de sujeito para a primeira pessoa e a outra utiliza o adjetivo. O pronome de sujeito é o pronome possessivo para a primeira pessoa e o outro utiliza o adjetivo possessivo para a primeira pessoa. Então percebe, ó, aqui quando é pronome, o pronome vai sozinho. Então fica não toque nesse livro. Eu citei livro, aí eu falo, ele é meu, né? Porque eu já citei livro antes, eu não tenho que falar esse livro é meu, eu vou falar ele é meu, porque eu já disse livro antes. Nesse caso aqui eu falo, ó, esse é meu livro. Não toque nele. Percebe? Ou seja, as duas frases são equivalentes, só que uma eu utilizei um adjetivo e na outra eu utilizei um pronome. O pronome fica sozinho aqui no final. O adjetivo ele vem antes do substantivo ao qual ele declara posse. Ok, galera? Ok. Pessoal, aproveitando os minutinhos a mais da aula, vamos recapitular a questão de pronomes de objeto e pronomes de sujeito, tá? Eu tenho um exercício, um conteúdo de St. Patrick's Day aqui. Não sei se vocês olharam lá no grupo, but today it is St. Patrick's Day. Hoje é o dia de São Patrício, né? É só. St. Patrick's Day is our land patron. É o patrono, né? O padroeiro Padroeiro. da Irlanda, né? This is a worldwide culture. Isso é uma cultura mundial. Because there are many Irish colonies throughout the world. Porque há muitas colônias irlandesas através do mundo. And there are many Irish descendants around the world. E existem muitos descendentes de irlandeses pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas existe uma grande influência holandesa no nordeste do país, né? Eles foram uns dos que lá no começo vieram para cá. Inclusive, eu acredito que tem uma galera aqui no Brasil que comemora o dia de São Patrício. Eu particularmente não. Mas a gente vai ver isso mais na próxima aula. Já que a gente está falando de pronome de sujeito aqui, de pronomes no geral, vamos focar nisso para não bagunçar a cabeça de vocês. Beleza? Beleza. Aí a gente pratica vocabulário, faz uma conversação legal sobre o dia de São Patrício na próxima aula. Vamos lá então, galera. Pensem, o que é o sujeito? What is the subject and what is the object? O que é o sujeito e o que é o objeto? What is the relation between them? Qual é a relação entre eles? The subject does the action, the object receives the action. Okay? Ok. So, think about it when you answer your question.
Pense sobre isso quando Não você tá responder. aparecendo pra gente não, Gabriel. Você tá mostrando alguma coisa? Pera aí que já vai aparecer. Só a minha internet do interior Ah, resolver colaborar aqui, gente. Já era pra ter aparecido aqui, meu Deus. Apareceu agora, né? Ou não? Agora sim. Estão vendo aí? aham. Eu tô. Sim. Vamos lá então. Lili, vamos começar por você agora. Já que na última, né, acabou que ficou terminou com o número ímpar, você não fez, não falou. Vamos lá. Uhum. William is my husband. Husband, marido, tá? I, Lembrando de anotar caso não conheça. okay. I love. Peraí. I love. I love. Se ele é meu marido, eu amo ele, né? E como vai ser? Então, é isso que eu tô vendo aqui, peraí. He, I love. his. Não, his é dele. Não. Então é him. Him. Him é o pronome de objeto. Como ele que está recebendo a ação dela, né? Então é him. Is And he. him. And he loves me. Por que ela fala and he loves me e não and he loves I? Aí, não sei. Porque I é pronome de sujeito, representa quem executa a ação. E aqui ele está recebendo o amor dela, ou seja, ele está recebendo a ação. Por que aqui ele usa him e não he? Aonde aqui no começo? É, na primeira. Ah, não sei, pessoal. Pelo mesmo motivo. Ele está recebendo o amor. E him e he é pronome de sujeito, é quando ele está fazendo a ação. Se ele dissesse assim, ó, que ele ama, aí seria he loves. Mas como está dizendo que ele recebe o amor, então é love him. Compreende? Tá, vou anotar aqui. Você tem que estar lá na listinha dos pronomes de sujeito e Então, dos tá pronomes de aqui, mas objeto. tô tentando marcar aqui direitinho, conforme o senhor vai falando. Então anota aí para mim, se não tiver ainda. Pronome sujeito: I, you, he, she, it, we, you e they. Tá, Beleza? Pronome de beleza. objeto: me, you, him, her, it, us, you e them. Ah, isso eu não tenho, vou ter que anotar depois, vou ter que pegar depois. Continua aí, pessoal. Vamos lá. Kênia. That monkey is very funny. It is very intelligent too. Exato. It daria na mesma, né? Que ele é tanto pronome de sujeito quanto de objeto. Mas aquele é o sujeito, é ele que executa a ação de ser. Ludmila. Jane and I are happy today. We won the football championship. Exatamente. Olha aqui, Lili. Perceba que aqui ele fala Jane and I. Por que ele fala Jane and I e não Jane and me? Porque, ó, Jane and I are, somos nós, eu e a Jane que estamos executando esse verbo aqui, o verbo to be, o verbo ser. Ou seja, se nós executamos a ação, nós somos o sujeito. A mesma coisa que ela escolheu we nessa frase, porque é nós quem vencemos, que executamos a ação de vencer o campeonato de futebol. Ou seja, nós somos o sujeito, nós executamos a ação. Quando nós somos os objetos, ou seja, quando nós estamos recebendo essas ações, nós teremos que utilizar os outros pronomes, os pronomes de objeto. Enzo. My favorite series is Stranger Things. It is very interesting. It is very interesting. Aqui, né, como é a terceira pessoa neutra, o pronome de sujeito e de objeto é a mesma coisa. Teaches English aqui, tá bom, Lili? Pensa bem, Lili. Teaches English, ensina inglês. Ou seja, ele está dizendo que alguém executa a ação de ensinar inglês. Apesar de estar meio escondido aqui no fundo. Ou seja, esse alguém tem que ser quem? Quem é que executa ações? É o subject, correto? É o sujeito, Então é he. subject.
Qual desses aqui são os Não é é o pronome do him. sujeito? Oi? Pensa Não é bem. him. Pensa bem. Him. Sujeito. Quem executa a Ué. ação é o sujeito. Não sei não, pessoal. Pensa bem, Lili. Quais são os Não pronomes de tô sujeito vendo que você nada utiliza para disso. conjugar os verbos? Você fala I am, you are. Depois disso, como é que continua aí pra mim? He. He. Percebe? He. Por que quando eu conjugo um verbo, Lili, eu utilizo os pronomes de sujeito? Quando você quiser pensar em pronome de sujeito, lembra da conjugação do verbo to be, por exemplo. Aí você vai falar I am, you are, he is, she is. Por que eu tenho que utilizar um pronome de sujeito para conjugar um verbo? Alguém sabe? Pensem bem. Não entendi. Praticação. Exato, conjugar um verbo não é colocar o verbo em ação, Lili? Certo. E quem é que executa o verbo? Quem é que coloca um verbo em ação? Não é o sujeito? Então, o pronome que eu utilizo para conjugar o verbo obrigatoriamente tem que ser um pronome de sujeito, porque são só sujeitos que executam verbos, que executam ações. Vamos lá, Ludmila. These hamburgers are for us. Us. Olha só. Us. Nós recebemos o hambúrguer. Lili, se nós recebemos o hambúrguer, né? Se esses hambúrgueres são para nós, significa que nós somos quem na frase? O objeto, nós estamos recebendo a ação. Correto? O pronome de objeto é us. Vamos lá, Kênia, por favor. That book on my desk, I bought it yesterday. It's. It It. yesterday. Finalmente, Enzo. Sarah is really a nice girl. I like her a lot. Ok. Lili? Well, my parents are John and Madeleine. I love them Them. Por que them e não they, Lili? porque eles que estão recebendo o amor Eles que de estão uma recebendo pessoa. amor. Eles são o objeto. Exatamente. Contra a prática não há argumentos, galera. Vamos lá. Finalmente, Ludmila. Your brother, I saw him in the kitchen. I saw him, né? Porque eu que vi ele. Ele recebeu a ação de ser visto, né? Ele que foi visto. Ele é o objeto. Galera, lembrando, hoje é a última vez que a gente fala de adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Próxima aula a gente vai mudar para outros pronomes, outros conteúdos, né? Então, se vocês tiverem dúvidas ainda, me perguntem. Lili, você que ainda não estudou, você fica tranquilo. Aqui o Learning Lounge a gente tem essa introdução, mas a gente vai ver muito isso durante as suas aulas ainda, para você ser uma difícil, galera. Para você fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Mas você percebe, vai pegando. É um meio confuso, mas conforme você vai praticando e utilizando, vai ficando mais natural. O que não pode acontecer é você substituir, você trocar uma coisa pela outra, porque vai ficar completamente errado, tá bom? Apesar deles terem a mesma tradução e você até ser entendido, né? Se você falar, tipo assim, I like he, em vez de I like him, né? Vai estar 100% errado. Ok, galera? Ok. Ok. Beleza? So, that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. And see you on Wednesday. Vejo vocês na quarta-feira. Bye. Have a good Bye. night. Very much. All of you. Tenham uma Bye. boa noite. The same to you. Thank you very much.